Boa noite, amada igreja. Quero mais uma vez convidar você a juntar sua família em torno da mesa, no sofá, para nós agora cultuarmos o nosso bom Deus. Convido também para você abrir sua Bíblia no Salmo 136, quero ler o primeiro versículo para nós, e em seguida nós oraremos, que diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o nosso desejo diante do Senhor é que nós como igreja, mesmo reunidos em casas, as nossas famílias, que nós possamos nessa noite render graça ao Senhor, lembrando que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Então que os nossos corações possam estar cheios de gratidão nesse momento, lembrando dos feitos de Deus, lembrando quem é Deus, e assim vamos nessa noite cultuar o nosso bom Deus. Oremos. Deus, nós queremos render graças ao Senhor porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque ela tem perpetuado de geração após geração, e ela tem perpassado na história do Teu povo, perpassado em nossas vidas como igreja também. Então nós queremos tributar a Ti honra e glória devida ao Teu nome. Nós queremos tributar louvores ao nome do Senhor nesta noite também. Então recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração a Ti, e que o nosso cantar, o nosso orar, o ouvirmos a palavra do Senhor logo mais, que isso possa realmente redundar em edificação da Tua igreja, mas também louvor e adoração ao Senhor. Nos abençoa com a Tua graça nessa noite, nos abençoa com a Tua palavra, e que possamos sair desse culto mais animados, a ter uma vida realmente de gratidão e louvor ao Teu nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Vejo o céu e sua glória, que manifesta o seu poder, sem linguagem que sem fala, ouço sua voz falando a mim. Quando olho o firmamento que declara o seu poder, o universo e as estrelas no céu as mantém pelo seu poder. Soberano, Rei e Senhor, Pai eterno, meu Criador, rosa de Saron, estrela da manhã, El Shaddai, Adonai, Elion, Rei dos reis. Muitas são suas promessas, foram feitas para nós, as cumprirá no tempo certo, nada impossível é para o nosso Deus. Soberano, Rei e Senhor, Pai eterno, meu Criador, rosa de Saron, estrela da manhã, El Shaddai, Adonai, Elion, Rei
são suas promessas, foram feitas para nós, as cumprirá no tempo certo, nada impossível é para o nosso Deus. 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 Rosa de Saron, estrela da manhã, El Shaddai, Adonai, Elion, Rei dos Reis. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos neste momento, Pai, na Tua Santa Presença, Te agradecer por mais um dia que o Senhor deu a cada um de nós. Quero também te pedir perdão pelas nossas falhas, pelo nosso pecado. Pai, tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também nesse momento, Senhor, pela Tua igreja, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, Senhor, cada família, Senhor. Que o Senhor possa estar nos guardando de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos dê direção, nos proteja, Senhor, porque nós dependemos do Senhor, o Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Também quero te pedir pela palavra que vai ser ministrada pelo pastor daqui a pouco, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, conduzindo. Senhor, prepare os nossos corações, que nós possamos nos edificarmos, Senhor, e andar cada vez mais, Senhor, nos teus caminhos. Pai, muito obrigado por tudo, a oração que eu faço em nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Por favor, deixe sua Bíblia aberta. Antes de nós lermos, eu quero passar a grande ideia dessa mensagem para nós, para nortear o nosso pensamento, que diz o seguinte: aquele que escuta o chamado de Cristo e não abandona tudo por Ele, não pode ser cidadão do reino de Deus. Eu quero fazer uma comparação com dois textos, um do Antigo Testamento de forma sucinta, para eu fazer um contraste com os irmãos nessa noite, para que talvez traga um pouco mais de luz para o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62, que leremos daqui a pouco. Eu vou ler paulatinamente à medida que formos caminhando, mas o texto paralelo que eu quero trazer para nós nessa noite se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 até o 21. Se você puder abrir na sua Bíblia e acompanhar a leitura. Se você não está com sua Bíblia aberta, o texto vai ser posto aqui na nossa tela. Você pode acompanhar também a leitura que será posta aqui para nós. Então abra lá em 1 Reis ou acompanhe a leitura na tela. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 até o 21, que diz o seguinte: Elias partiu dali
de Israel, e encontrou Eliseu, filho de Safete, que arava com 12 jumentas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª parte. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então lhe passou a seguir Elias e a servi-lo. Então esses dois termos que eu quero destacar aqui do texto de 1 Reis são importantes. Então ele passou a seguir Elias e a servi-lo. E dentro desse ambiente, quando olhamos para o Novo Testamento, que é o texto de Lucas capítulo 9, quero ler agora com vocês, vá lá para a sua Bíblia, ou acompanhe aí na tela gravada para nós, Lucas capítulo 9, versículos 57 até o 62, que diz o seguinte: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhes insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E nós vamos entender nessa noite o porquê Elias disse sim a Eliseu e Jesus falou não a esses discípulos. Nós vamos compreender isso aqui e é esse contraste que eu quero estabelecer nessa noite. Então essa ideia de quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, eu quero pegar como pano de fundo inicial esse texto de 1 Reis e falar que Eliseu, ele abandonou tudo, deixou tudo para trás para seguir e servir a Elias e ali sucedê-lo posteriormente. Então veja que nesses contrastes eu quero destacar que Eliseu obedeceu imediatamente o chamado do profeta Elias. Ele não inventou desculpas, ele não estabeleceu desculpas e disse: tudo bem, eu vou fazê-lo. Ele não pôs dificuldades, ele não impôs as situações complicadas ou desculpas ali para que ele pudesse obedecer o profeta e seguir a Deus e o seu chamado apostólico. Ele deixou tudo para trás para cumprir o seu chamado. E o texto de Lucas começa a trabalhar para nós sobre um homem, no versículo 57, aqui diz que, indo ele caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus fala para esse homem um não para ele, que nós vamos entender isso aqui explicitadamente. Então esse contraste está entre um homem que obedeceu ao chamado do seu Senhor, deixou tudo para trás e agora segue e serve o seu Senhor. Contrariamente ao texto de Lucas, nós vemos homens onde Jesus coloca algumas condições e eles dão respostas diferentes da que Eliseu deu para o seu senhor Elias. Então aqui nesse texto nós vamos ver 3 homens relutando diante de um chamado do seu Senhor para que eles pudessem segui-lo. Então Jesus, pegando esses 3 homens aqui que nós veremos separadamente, a conclusão de Jesus no final do versículo 67 é o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que esses homens tinham a intenção de seguir Jesus, mas não estavam dispostos a reconhecer que eles deveriam abandonar todas as coisas. Então nós vemos homens diferentes, respostas diferentes. E talvez nessa noite isso vai nos chamar a atenção
a que tipo de resposta eu dou diante do chamado do Senhor. Mas eu quero contextualizar para os irmãos um pouquinho desse contexto imediato. O contexto mais amplo aqui, dentro do capítulo, e posteriormente entrando no capítulo 10, é o seguinte: Jesus está sendo rejeitado como Filho de Deus, como Messias. Esse é o contexto. Então, os versículos 57 até o 62, está dentro desse ambiente, onde Jesus estava sendo rejeitado como Messias, como Senhor. E especificamente, aqui se tratava de homens mundanos, homens que não tinham uma perspectiva do Evangelho ainda. Então, não tinham uma perspectiva salvífica. Contrariamente de Eliseu, tá? O contexto de Eliseu é totalmente diferente, é um contexto mais ministerial. Eu quero deixar isso aqui claro. Mas a atitude é onde eu quero chamar a atenção. Alguém que se dispôs livremente a abandonar tudo, deixar tudo para trás para seguir o chamado do seu mestre. Então, na primeira história de Eliseu, nós encontramos um desejo de um discípulo em seguir o seu mestre, seguindo de forma absoluta e obediente, totalmente ao seu Senhor. Então nós notamos aqui na primeira história de Eliseu, que ele tomou uma decisão, e a escolha dele foi irreversível, uma decisão sem volta. O fato dele ter queimado os seus bois, sacrificado os bois, feito um churrasco dos seus bois, usado o seu próprio equipamento de trabalho, queimado ali a madeira e ter feito uma comida, um alimento, um churrasco para o seu povo, e rompido com o seu povo, rompido com a sua família, ele está dizendo ali que ele rompeu esses laços que prendiam ele diante da sua sociedade e da sua família. Já na segunda história, aqui de maneira bem sucinta inicialmente, há uma disposição para seguir a Cristo. Você pode olhar no versículo 57, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então há um homem disposto a seguir Jesus. Então há disposições, até certo ponto, de Eliseu abandonar absolutamente todas as coisas e seguir em obediência ao seu Senhor. Na segunda história aqui, em Lucas, no primeiro momento, esse homem tem disposição, mas nós veremos que ele coloca algumas condições para Jesus, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, que nós veremos de forma separadamente. Então aqui nessa segunda história, nós vamos conseguir observar 3 desculpas de cada um desses homens, dessas categorias aqui desses homens, tá certo? E essas desculpas ficam muito nítidas. E eu quero colocar para nós nessa noite, não só as desculpas que eles oferecem, mas também a natureza dessas desculpas. Então eu já quero de antemão dizer o seguinte, que essas desculpas são 3, que eu quero trabalhar com vocês separadamente. Ainda antes de colocar as desculpas para nós, nesses aspectos introdutórios, o Evangelho de Marcos, ele resume basicamente as 3 desculpas que esses homens darão aqui para Jesus. Se encontra na seguinte perspectiva: Jesus, em outras palavras, sintetizando as desculpas que esses homens darão aqui, resumidamente, ele diz o seguinte: o homem que se volta para Cristo, deseja segui-lo, e ele se preocupa com as coisas desse mundo, é a primeira desculpa que nós veremos nesse texto. Se preocupa com a sedução das riquezas e deseja outras coisas ou tem outras ambições. O texto de Marcos 4,19 fala que as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e os desejos por outras coisas sufocam a palavra, e essas pessoas ficam infrutíferas. E basicamente Marcos 4,19 resume as desculpas de cada um desses homens que nós veremos separadamente. Dito isto, eu quero partir para a primeira desculpa do primeiro homem aqui no Evangelho de Lucas capítulo 9. Jesus não aceita a desculpa de alguém que quer seguir e servi-lo da seguinte maneira: Jesus, eu preciso primeiro suprir todas as minhas necessidades, então depois eu o seguirei. Então, se alguém deseja
seguir e servir a Jesus Cristo. E chega para ele e diz, olha, primeiro eu preciso suprir todas as minhas necessidades e depois eu o seguirei. Talvez você pergunte, pastor, de onde você está tirando isso? Volte comigo a sua atenção para o versículo 57, que eu vou trazer isso para você aqui. Indo ele caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Tá bom, aqui não está claro, tá certo? Que esse homem está dizendo que ele primeiro precisa suprir as suas necessidades. Mas eu quero te chamar a atenção no versículo 58, olha comigo. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E está aqui Jesus revelando para nós no versículo 28, que esse homem estava interessado em primeiro suprir as suas necessidades. E implicitamente no texto, Jesus está dizendo o seguinte, veja, eu não tenho como suprir as suas necessidades, que você está em busca de supri-las primeiro. Então Jesus revela para nós o coração desse homem. Esse homem não revela o coração dele para nós, mas Jesus o revela. Jesus deixa isso claro para nós, que de fato esse homem estava querendo seguir Jesus, mas ele primeiro queria suprir as suas necessidades. Então quem oferece essa desculpa implicitamente para nós aqui desse homem é o próprio Jesus. Jesus fala, eu não tenho coisas materiais para lhe oferecer. Então ele queria seguir Jesus, todavia ele estava preocupado em suprir primeiro suas necessidades materiais. Veja que ele se oferece para seguir Jesus, e Jesus dá uma resposta, Jesus refuta, revelando o coração desse homem para nós. Eu não posso julgar o coração desse homem, mas Jesus julgou o coração desse homem e viu que o coração desse homem estava exatamente querendo que suprir primeiro suas necessidades. E essa talvez seja uma desculpa que muitos de nós damos para o Senhor. Senhor, não quero me entregar totalmente ao Senhor, porque primeiro eu preciso resolver a minha vida. Primeiro eu preciso suprir as minhas necessidades materiais. Então depois que eu fizer isso, então eu sigo e sirvo ao Senhor. Já ouvi algumas pessoas dizendo, pastor, quando eu me aposentar, então eu vou me dedicar totalmente à obra do Senhor. Isso, numa certa proporção, é legítimo, mas Jesus ele não quer gente aposentada, necessariamente só quando se aposentar servindo a Ele. Ele quer desde as crianças até os adultos e até os aposentados servindo ao Senhor. Mas muitas pessoas não usam como desculpa a aposentadoria e dizem, quando eu me aposentar, então eu vou me dedicar à obra do Senhor, vou talvez investir um pouco mais em missões, vou investir mais nos ministérios, e aí vai passando a vida, chega jovem, eu preciso investir nos meus estudos primeiros, na minha faculdade, no meu trabalho, aí casa, aí daqui a pouco eles eu preciso resolver primeiro a minha família, deixa eu passar o primeiro, segundo ano, aí chegam os filhos, deixa eu criar os filhos, aí depois os filhos crescidos vão para a faculdade, deixa eu colocar meus filhos na faculdade e criá-los, aí chegam os netos, deixa eu ajudar na criação dos meus netos, aí chega um tempo mais na melhor idade, aí daqui a pouco, quando eu me aposentar, eu sirvo ao Senhor, deixa eu resolver as coisas dessa vida primeiro, depois eu sirvo ao Senhor. É basicamente o que esse homem está querendo fazer. Ele está dando a desculpa para Jesus de que ele precisa primeiro suprir suas necessidades e depois ele segue a Jesus, e Jesus está dizendo, eu não tenho nada para te oferecer. Claro que ele queria que essas necessidades fossem supridas em Cristo, mas Cristo diz, eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. Essa é a condição que eu coloco aqui. Mas sabe uma coisa intrigante que me chama a atenção aqui no texto que eu quero colocar para você? É que muitas pessoas ouviram Cristo em meio às multidões. Mas esse homem, ele foi tocado pelo Evangelho. Talvez ele simbolize aqui, é literal esse homem, mas aqui talvez ele represente um pouco daquela parábola do semeador. Esse homem recebeu com avidez a pregação do Evangelho. Ele admirava Jesus, ele estava seguindo Jesus. E ele dá o primeiro passo. É muito intrigante isso. Ele diz para Jesus o seguinte, eu vou te seguir para onde quer que fores. E aí Jesus coloca esse homem aqui numa encruzilhada. Ele diz, eu não tenho nada para te oferecer. Veja, ele quer seguir Jesus e, meus irmãos, isso é maravilhoso, olhando no primeiro momento.
quando alguém se dispõe a seguir Jesus. Como nós ficamos alegres quando nós pregamos o Evangelho e alguém diz, olha, eu quero seguir Jesus. Isso produz alegria em nosso coração, tá certo? Mas a diferença entre nós e Jesus é que Jesus conhece o coração das pessoas. Ele sabe exatamente qual foi a decisão daquela pessoa. Veja que esse homem está sendo sincero. Ele foi sincero em querer seguir Jesus. Mas a partir do momento que Jesus está dizendo para ele, você precisa abandonar os seus interesses materiais para me seguir, eu não tenho nada para te oferecer. Então agora esse homem silencia. É tanto que ele some do texto. Ele silencia. É como se esse homem, Jesus estivesse dizendo para ele, olha, você tem que abandonar os seus interesses materiais para poder me seguir e me servir. E esse homem desaparece da história. Esse homem não volta mais. Esse homem silencia. Sabe por que ele silencia? Porque Jesus tocou na natureza do seu coração, na natureza da sua desculpa. Ele queria primeiro resolver as suas questões materiais, para depois seguir Jesus. Ele estava interpondo a matéria no lugar de Jesus Cristo. Ou seja, ele não estava assumindo Jesus como de fato Senhor, como mestre, como aquele que ia dar as ordens para ele. Então, quando Jesus confronta o seu coração, aquele entusiasmo, veja o entusiasmo dele, seguir-te-ei, Jesus, para onde quer que fores. Meus irmãos, parece que é algo fantástico aqui que está acontecendo. Mas aí quando Jesus toca na questão do coração, Jesus frustra o entusiasmo e a sinceridade desse homem se acaba. Então nunca mais agora esse homem é visto na história. E aí voltamos à tese de Jesus no final de 62, que diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E essa ideia de pôr a mão no arado e não olhar para trás, isso é uma prática antiga, vem desde os povos antigos. Então, aquele que estava aradando a terra, ele tinha o seu instrumento, geralmente puxado pelo animal, ou dois animais, ou um só. Em tempos mais modernos, talvez tenha uma estrutura atrás, puxada talvez por um trator, em tempos mais modernos, ou por uma junta de bois ali, dependendo da dimensão do aradar a terra, e havia um finco lá na frente, uma estaca, onde ele olhava e ele não podia se distrair, porque se ele se distraísse, ele ia mudar o seu foco, ia entortar ali o aradar a terra. Então o que é que esse homem faz dentro dessa metáfora? Ele se distrai. Então ele tira o foco de Cristo e ele se distrai pela questão do seu anseio, das suas necessidades materiais, chamar a atenção dele, e isso está suprimindo o seu olhar para Cristo. E é exatamente isso que acontece aqui no texto. Ele usa como desculpa, implicitamente colocando aqui, que primeiro ele precisa suprir as suas necessidades materiais, e Jesus fala, isso eu não posso. Veja, ele queria uma direção para a sua vida, que Jesus o guiasse como mestre, mas ele não queria Jesus como Senhor. Ele queria uma direção para a sua vida com Cristo, mas ele queria uma direção sem privação. E quando olhamos para o discipulado cristão, nós vemos que há privações. E aí quando Jesus diz, eu não tenho o que você procura, esse homem, cabisbaixo, abandona Jesus e nunca mais ouvimos falar do paradeiro desse homem, porque Jesus acaba com os sonhos desse homem. Jesus frustra os sonhos desse homem. Jesus fala, você tem que deixar tudo para trás e me seguir. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, esse primeiro homem aqui, é um prato cheio para os pregadores da modernidade. Porque se esse homem que estava disposto a seguir Jesus, caísse na mão de um pregador que tem aquela mensagem, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, esse homem seria um prato cheio para aqueles que pregam a teologia da prosperidade. Venha, Jesus vai resolver todos os seus problemas. E Jesus está dizendo, eu não vou resolver todos os seus problemas. Eu vou resolver o seu problema. E o problema desse homem era um problema de salvação. Era um problema que ele precisava se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador da sua vida. Meus irmãos, Jesus ele veio prometer vida eterna. Ele não veio prometer prosperidade material. E o que esse homem está querendo é prosperidade material. Ele não entendeu o preço do discipulado, o preço de seguir Jesus Cristo.
Então muitas pessoas são atraídas para Jesus enquanto se é pregado bênção e prosperidade. Mas no dia que Jesus anuncia o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz, sabe o que é que acontece? A sinceridade e o entusiasmo das pessoas se transformam em repulsa e em renúncia da pessoa de Jesus Cristo. E é o que esse homem faz aqui. Jesus prega a cruz, prega o evangelho da renúncia, o evangelho de negar a si mesmo e se lançar aos braços de Cristo. Então agora esse homem renuncia, rejeita Jesus. Lembra o contexto? É a rejeição de Jesus como Messias. Ele faz isso aqui. Então quando nós rejeitamos Jesus como Messias, é uma rejeição absoluta, total da pessoa de Jesus Cristo. Isso se manifesta não apenas nesses 3 homens, mas nós vemos isso no ministério de Jesus, que enquanto ele oferecia pão e peixe para as multidões o aplaudiam, as multidões o aclamavam como rei. Mas no dia que Jesus pegou no discurso duro e disse: eu não vou suprir mais as necessidades de vocês, em outras palavras, sabe o que acontece? Todos abandonaram Jesus, do maior até o menor, e restaram apenas os discípulos. E diante desse ambiente que Jesus não dá mais pão, não dá mais peixe, e agora endurece o discurso vem agora é renúncia, é cruz, é abandonar a si mesmo, porque essas são marcas de um discípulo genuíno, de alguém que é verdadeiramente salvo pelo Evangelho e pela graça de Cristo. Então quando Cristo apertou o cerco na sua mensagem, sobraram apenas os 12. E eu não sei se vocês lembram, veja o que acontece depois que ele não dá mais pão e peixe, mas endurece o discurso. Então disse-lhe Jesus aos 12 que sobraram: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Esses discípulos entenderam porque eles eram discípulos. Eles não eram pessoas que estavam interessadas simplesmente em ter bens materiais ao lado de Jesus Cristo. E veja que a chave aqui no texto está exatamente nisso: só tu tens palavras de vida eterna. Esse homem queria seguir Jesus, mas ele não queria as palavras da vida eterna e a própria vida eterna, que era Jesus Cristo. Veja, ele apenas ouve Jesus, é atraído por Jesus, mas ele não era salvo necessariamente, porque ele rejeitou a salvação que há em Cristo Jesus. Ele queria obter as bênçãos de Cristo, mas não queria o Cristo das bênçãos. Nós vemos isso de forma clara. Ele até desfrutava de uma boa pregação de Jesus Cristo. Veja, ele estava tendo a pregação do próprio Deus, e isso não foi suficiente para mexer no coração desse homem. Ele tinha conhecimento, ele tinha ali a doutrina de Cristo, talvez semelhante a muitos na nossa época, que têm obtido as bênçãos de Cristo, mas não têm tido o Cristo das bênçãos. Têm obtido e desfrutado de boas pregações, de bons sermões, de conhecimentos doutrinários, da bênção do Evangelho, mas não têm o Evangelho nas suas vidas. Veja, pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem ter Jesus como seu Senhor absoluto. Não quer seguir a Jesus e negar a si mesmo. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem abrir mão das suas próprias vidas. E o cerne do Evangelho é nós termos Cristo como Senhor das nossas vidas. Quem não tem Cristo como Senhor, não pode tê-lo como Salvador. Então a primeira desculpa que nós vemos aqui nesse primeiro homem é que ele diz: Jesus, primeiro deixa-me suprir as minhas necessidades materiais. A segunda desculpa que impede alguém de seguir e servir a Cristo é quando alguém diz: eu primeiro, Senhor Jesus, preciso cuidar das minhas responsabilidades, depois eu seguirei o Senhor. Essa é a segunda desculpa que nós vemos aqui no texto. Veja o versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Então esse segundo agora é explicitado. O primeiro é interessante que ele se oferece para seguir Jesus.
Mas aí Jesus, nesse caminho afora, como diz o início do versículo 57, agora ele se volta para um homem. Ele se volta para uma pessoa e diz, segue-me, porque ele conhecia o coração daquele homem, porque ele queria externalizar essa questão do coração dele e a desculpa que ele ia oferecer. E a desculpa que nós vemos aqui desse homem é dizendo o seguinte: Senhor, Cristo, Jesus, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Veja o pedido que esse homem está fazendo. Jesus está chamando para seguir, mas agora esse homem faz um pedido dizendo, Jesus, por favor, deixa sepultar meu pai. Permita-me voltar para casa e sepultar meu pai. E esse é um texto muito intrigante, porque o pai desse homem não havia morrido, ou não estava morto naquela ocasião. Até porque se ele tivesse morto, esse homem não estaria nem aqui a caminho afora e ali nas multidões ouvindo Jesus pregar. Esse homem estaria lá no sepultamento do seu pai. A questão aqui que eu quero destacar é que Jesus fala, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. O pai desse homem possivelmente já era um homem idoso, um senhor de idade avançada, e ele está dizendo, deixa o meu pai morrer, então depois que ele morrer e eu sepultar o meu pai, então eu vou voltar e seguir o Senhor. Então ele está pedindo, espera o meu pai morrer, essa é a questão. E Jesus diz, não, deixa que os mortos sepultem seus mortos. E parece um paradoxo aqui, como é que um morto pode sepultar um morto? Ele está dizendo, deixe que os mortos espiritualmente sepultem os mortos, fisicamente. Então, se o pai dele chegasse a morrer fisicamente, então ele está dizendo, deixe que aqueles que não me conhecem, aqueles que não são salvos, aqueles que não têm vida eterna, sepultem os mortos fisicamente. Esse é o entendimento do texto, tá certo? Não é paradoxal aqui, porque é até contraditório, é até contrassenso. Ninguém nunca viu um morto fisicamente enterrando outro morto fisicamente. Então os mortos aqui sepultando os mortos, são os mortos espiritualmente. Aqueles que estão mortos espiritualmente não têm vida em Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo? Você tem que abandonar as suas responsabilidades no sentido de os seus laços familiares. Então aqui, no primeiro momento, eu quero esclarecer isso, parece que é uma resposta insensível da parte do Senhor Jesus. Mas como é que Jesus não vai permitir que esse filho que ama o seu pai, ele vá lá e sepulte o seu pai? Que resposta radical de Jesus Cristo. Se nós não entendermos esse contexto, que esse homem está dando uma desculpa para não seguir Jesus, para não deixar tudo para trás e seguir Jesus. E a tese de Cristo é que aquele que põe a mão no arado, aquele que diz que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, aquele que diz que quer seguir a Cristo, que é servo de Cristo, ele tem que deixar tudo para trás. E esse homem não quer fazer isso. Ele está dizendo, Jesus, deixa eu sepultar o meu pai. Ou seja, eu vou conduzir a minha vida. Um dia, quem sabe, meu pai morrendo, eu volto e sigo o Senhor. Mas Jesus, de forma clara, diz o seguinte: se você quer ser meu discípulo, se você quer realmente ter um encontro comigo, como seu Senhor, não só como seu mestre, mas como seu Senhor, você tem que abandonar tudo e realmente romper com essas suas responsabilidades que estão se interpondo entre eu e você. Jesus está dizendo, não tem como você retardar o chamado de Deus na sua vida. Deixa didaticamente eu revisar isso aqui rapidamente para nós. No primeiro caso, veja que ficou claro que o homem olhou para trás, avaliou o que Jesus falou, eu não tenho bens para te oferecer, e ele não quis abrir mão das suas conquistas. Esse é o primeiro caso, dos seus sonhos para seguir a Cristo. No segundo caso, nós vemos que ficou claro também que esse homem não quis aborrecer os seus familiares. Ele amou mais o pai, a mãe, e a Bíblia diz que aquele que ama mais o pai, a mãe, e eu vou expandir um pouquinho aqui, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, mais do que a Cristo, não é digno de ser chamado discípulo de Cristo. E é isso que Jesus está falando para ele. Se você amar mais o pai, mais a mãe, você não é digno de ser meu discípulo.
E a desculpa desse rapaz é que os laços familiares são muito maiores do que a pessoa de Jesus Cristo para ele. Jesus não está sendo insensível. Jesus está falando aqui de um aspecto de idolatria. Então, se os nossos pais, os nossos familiares são maiores do que o nosso Deus, então nós não compreendemos o Evangelho. Nós devemos abandonar tudo. Não quer dizer abandonar os laços familiares, sermos insensíveis, não mais nos relacionarmos com os familiares. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas a partir do momento que eu uso como desculpa, que eu tenho que cuidar primeiro do meu pai, sepultá-lo, e depois eu vou servir Jesus, é isso que Jesus está condenando, não faz sentido. E quem age dessa perspectiva, talvez nunca foi desvendado nos seus olhos e teve um encontro pessoal, salvífico com o nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. É exatamente o que acontece aqui com esse homem. E eu quero chamar a sua atenção que esse homem, esse segundo homem, como o primeiro também, mas aqui de forma mais explicitada, ele está dando as condições para seguir Jesus. E ele está dizendo: Jesus, eu não aceito as condições que o Senhor está colocando para mim. E quem dá as condições não é o servo, é o Senhor. Não é aquele que é salvo, é o Salvador que dá as condições para alguém ser salvo. Ele não está dizendo aqui em nenhuma ocasião, nenhum momento, tanto no primeiro quanto no segundo, que alguém vai ser salvo porque abandonou a sua mãe, porque abandonou o seu pai, porque colocou em primeiro lugar Jesus Cristo, porque priorizou Jesus. A salvação não é por obras, mas ele está dizendo que nada pode se interpor entre o Salvador e o servo. Então ele está dizendo: olha, se você realmente me reconhece como Senhor, então sou eu que dou as condições. Então aquele que não admite Jesus como Senhor, não pode tê-lo também como Salvador. É impossível, é antagônico. Essas duas realidades convergem dentro desse processo de nos tornarmos discípulos de Cristo por meio da graça, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui há um grande problema com esse homem, que ele permite que Jesus o guiasse, fosse seu mestre, mas ele não quer aceitar Jesus como Senhor absoluto da sua vida. E, na realidade, se a gente for analisar um pouquinho do coração desse homem, esse homem tinha uma tendência, como qualquer um de nós temos, a dar desculpa atrás de desculpa. Possivelmente, depois que o pai desse homem morresse, ele iria dar outra desculpa. Então, talvez depois que suprisse essa necessidade dele, ele andasse um pouco mais, não rompesse com seus laços e responsabilidades, ele iria dar outra desculpa. Na realidade, esse homem tinha um problema de procrastinação. Procrastinação. Nas experiências de a gente evangelizar, pregar o evangelho para pessoas, em algumas ocasiões nós perguntamos: você não gostaria de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo? Você não gostaria de realmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? A pessoa diz: agora não. Esse homem é essa natureza, esse tipo de pessoa que diz: agora não, eu vou pensar um pouco mais. Quem sabe quando eu chegar lá, na idade mais avançada, eu vou pensar nesse negócio de religião. Então essas pessoas que procrastinam, deixam para depois, é igual a esse homem. Então, na realidade, esse homem sempre teria uma desculpa de não se comprometer com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, para ele, um dia ia se tornar uma semana. Para ele, uma semana ia se tornar um mês ia se tornar um ano ia se tornar uma vida, e uma vida ia se tornar a eternidade para esse homem. Porque quem tem desculpas sempre terá desculpas, isso é claro. Então, a primeira desculpa usada pelo homem, que impede de ele seguir e servir a Jesus Cristo, é que ele primeiro queria suprir suas necessidades materiais. A segunda desculpa do segundo homem aqui, que o impedia dele seguir e servir a Cristo, é que ele primeiro queria resolver as suas responsabilidades, só depois então seguir a Cristo. Agora tem um terceiro homem na história, que nós vamos tirar aqui a nossa terceira desculpa, destacar aqui, daquele que vai ser impedido de seguir e servir a Cristo. O terceiro homem está aqui no versículo 61. Veja: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor,
mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então esse terceiro homem, ele chega já dizendo: seguir-te-ei, Senhor. Nenhum dos outros dois chama Jesus de Senhor. Então o terceiro já chega e diz: eu vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro se despedir ou me despedir dos de casa. Então o primeiro homem se voluntaria e diz: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus diz: eu não tenho que te oferecer materialmente. E aí ele silencia, abandona Jesus, e abandonar e silenciar a mesma coisa de rejeitar o próprio Cristo. O segundo homem, Jesus o chama para testá-lo e revelar o coração dele. E esse segundo homem diz: eu tenho responsabilidade, Jesus. Então, deixa primeiro eu cumprir minhas responsabilidades. Então, depois, se sobrar um tempinho, a gente conversa sobre essa questão de salvação em ti. O terceiro homem se voluntaria. Então, ele estabelece e diz: Jesus, tu és o meu Senhor, veja. Mas ele dá as condições. Tu és o meu Senhor, mas eu que determino as regras. Então, esse homem está dizendo: tá bom, eu vou te seguir, mas eu quero ter a liberdade de dizer como a minha vida deve funcionar. Tu és até Senhor, no título. Senhor, no modo de dizer. Mas na prática, eu que ofereço as condições para te seguir. Veja que esse homem, ele não está abrindo mão da sua vida, entregando totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Ele não quer ter Senhor, o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como dono absoluto. E parece que às vezes nós fazemos isso com Cristo, né? Nós o declaramos como Senhor e Salvador, mas aí nós decidimos conduzir a nossa vida do nosso jeito. Nós não queremos nos submeter ao senhorio de Cristo em nossa vida. Não é intrigante ele chamar Jesus de Senhor? E o próprio Cristo trabalhando sobre esse título, né? Isso tem a ver com a divindade de Cristo. E realmente Cristo é Senhor, é Deus, Deus homem, o Deus soberano. A questão toda aqui é muito mais prática no sentido, e também salvífico, né? Que ele está chamando Jesus de Senhor, mas o seu coração não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus, trabalhando nos evangelhos, ele diz: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Um dia, pessoas que chamaram Jesus de Senhor, elas vão parar no inferno. A semelhança desse homem, que chamou Jesus de Senhor, talvez tinha uma boa doutrina sobre o senhorio de Cristo, mas esse homem de fato nunca teve um encontro com Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é aquele que se rende a Cristo como Senhor e Salvador, esse tal, ele se rende também à soberania de Deus, à vontade de Deus para a sua vida, e ele se sujeita. Então veja que esse homem tem um problema, que ele quer salvação nos seus próprios termos. E a salvação se encontra nos termos de Cristo. Primeiro é a salvação pela graça por meio da fé. E aquele que teve uma salvação pela graça por meio da fé, agora ele é servo, ele é súdito, ele tem um Senhor sobre a sua vida. Não somos nós, meus irmãos, que oferecemos as condições para seguir Jesus. Ele que coloca as condições. E por isso que nós temos que negar nós mesmos, carregar nossa cruz dia após dia e seguir e servir Jesus Cristo. Porque se nós somos senhores de Cristo, então nós não vamos servi-lo. Ele que é o nosso servo. E parece que nós estamos nessa geração que não quer Cristo como Senhor, mas quer Cristo como servo, como seus servos, aqueles que vão fazer tudo aquilo que Ele diz. E se é assim, Ele não é Senhor. Então Ele está dizendo: eu não aceito essas condições. Veja que no versículo 62, mas Jesus replicou-lhe: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então ele está dizendo: se você está usando como desculpa, me aceita como Senhor, mas não quer abandonar tudo e se sujeitar a mim, eu não aceito. Você está olhando para trás. Então o que é que acontece em termos de linha comum nos três casos? O primeiro, ele quer seguir Jesus, mas ele dá uma desculpa. Primeiro, eu quero suprir minhas necessidades materiais. O que é que ele está fazendo? Olhando para trás e não se tornou apto para o reino de Deus, dos céus. O segundo faz a mesma coisa. Jesus confronta e agora ele diz: olha, deixa eu suprir as minhas responsabilidades, cumprir minhas responsabilidades, depois eu te sigo. Ele estava dizendo: Jesus, eu não
não quer estar contigo, rejeitou, olhou para trás, não é apto para o reino dos céus. Esse terceiro também parece que é mais espiritual, parece que ele está se rendendo à salvação que há em Cristo, mas ele o nega pela sua atitude. Então Jesus também diz, não serve só me chamar de Senhor, tem que se sujeitar ao meu senhorio, à minha vontade. Isso é inerente a alguém que foi salvo. Implica abrir mão de nos salvar por nós mesmos, de querer seguir a Deus dentro das nossas condições, dos nossos parâmetros. Meus irmãos, é inerente ao ser humano oferecer uma série de desculpas, colocar uma série de obstáculos para não seguirmos Jesus Cristo. Obviamente, aqui é no sentido salvífico, o texto está tratando disso, mas isso traz algumas implicações para nós. Talvez para nós que já tivemos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos ditado, desde aquele momento que nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, temos ditado como funciona a nossa vida. E nós temos tido dificuldade de obedecer à palavra de Deus, de nos sujeitar à vontade de Deus. E eu levanto aqui dois questionamentos. Talvez realmente eu sou salvo, mas estou precisando trabalhar algumas áreas da minha vida, que eu estou usando uma série de desculpas. Senhor, eu preciso suprir minhas necessidades. Senhor, eu preciso cumprir minhas responsabilidades. Senhor, eu preciso, talvez, resolver isso na minha vida. E isso tem atrapalhado o nosso seguir a Cristo e o nosso servir a Cristo. Talvez precisemos fazer um balanço na nossa vida. Será que nós temos usado tantas desculpas para não nos envolver numa vida de comunhão com Deus, numa vida nos ministérios da igreja, numa vida em serviço para a expansão do reino de Deus? Talvez sejamos essas pessoas que estão nessa categoria, salvas, mas estamos pensando no nosso próprio mundinho. Não estamos pensando no reino de Deus, na glória de Deus, na nossa vida com Deus. Isso tem nos impedido de crescermos e frutificarmos. Talvez há um outro grupo enganado, que chama Jesus de Senhor, mas nunca teve uma experiência salvífica com Ele. Eu não estou dizendo aqui que esse grupo perdeu a salvação. Talvez nunca teve. Pastor, qual é a base? Tem N's, mas essa é uma das bases. Outra base é aquele texto que fala, o próprio Cristo diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Talvez muitas pessoas estão chamando Jesus de Senhor, cantando músicas doutrinariamente corretas, enaltecendo da boca para fora o Senhor Jesus Cristo, mas nunca abandonaram suas vidas, tudo para seguirem Jesus. Aonde nós estamos? Que resposta nós temos dado ao Senhor? Lembra Eliseu? Eliseu já era um homem de pacto no Antigo Testamento, um homem que servia a Deus, mas que deixou tudo para trás, para servir mais o Senhor. Talvez se encontre aqui, esse grupo aqui, talvez no seio da igreja, a semelhança de Eliseu, pessoas que estão deixando tudo para trás. E quando eu falo deixar tudo para trás, não é sermos irresponsáveis. Nós continuamos cumprindo o nosso papel na nossa família, cumprindo o nosso papel na sociedade, no trabalho, suprindo as necessidades que nós temos aqui na terra, e Deus até nos abençoa, obviamente, com saúde, inteligência, abençoa as obras das nossas mãos, mas nós precisamos ter essa perspectiva de entrega absoluta. Você tem se entregue absolutamente para o Senhor, sem reservas, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno para o reino de Deus. Talvez você está nos ouvindo nessa noite e nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. O problema desses três homens era único, é que eles não queriam se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos nós, para termos vida eterna, precisamos passar por esse processo. E esses homens tiveram até teor religioso, mas não tiveram regeneração promovida pelo Espírito Santo. Jesus está propondo o Evangelho e eles estão rejeitando, porque tem algo muito mais atrativo do que o Evangelho para eles. Então talvez você precise repensar nessa noite a sua vida. Talvez você precise encarar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Você precisa reconhecer que é pecador e que existe um Salvador. Você precisa reconhecer que existe um Senhor soberano. E esse Senhor soberano e Salvador é Jesus Cristo. Então você precisa abrir mão dos seus
seus meios e seus méritos para reconhecer o mérito de Cristo Jesus, que pode dar salvação e vida eterna para você. Mas talvez você vai ouvir essa mensagem, reconhecer que é isso aí, mas logo se esquece, logo olha para trás e você não toma uma decisão ao lado do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode tomar essa decisão. É simples, muito simples. Reconhecer que Jesus é o Senhor e é o único que pode te salvar dos teus pecados, e reconhecer que a obra na cruz do Calvário, que Ele ofereceu ali na cruz do Calvário, é suficiente para te salvar. E você fazendo isso, reconhecer que a partir de agora, Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, que agora Ele vai te conduzir. Esse é o caminho para nós seguirmos e servirmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer duas considerações finais rápidas para nós. Existe um primeiro erro aqui, que eu quero destacar, que ocorrera nos 3 casos. Foi o erro de não querer romper radicalmente com o passado. E eu diria até aqui, estendendo um pouco mais, o erro que nós cometemos de não romper radicalmente com o nosso passado. Nós gostamos da nossa velha vida. Esses homens, por mais que eram coisas legítimas, eles estavam tão apegados ao passado, a família era tão forte, os laços familiares, sociais, e eles não queriam abandonar. Então isso estava sendo o Deus da vida deles, estava sendo o Senhor dominador sobre a vida deles. E eles não abandonaram essas questões, essas áreas, por Cristo Jesus, e colocaram como obstáculos. Então o erro desses homens aqui, claro que foi a cegueira espiritual. Esses homens, o problema maior deles era o problema da morte espiritual. Mas aqui deixa claro para nós que eles, diante dessa realidade, começaram a colocar desculpas atrás de desculpas e não se renderam aos pés de Jesus Cristo. O que nós aprendemos à luz da história de Eliseu é que ele abandonou tudo e rompeu radicalmente, de forma irreversível, ao lado do seu senhor Eliseu. A semelhança disso, nós que um dia éramos perdidos pecadores, no dia que nós assumimos Jesus como Salvador da nossa vida, nós rompemos com qualquer laço, com qualquer compromisso, com sociedade ou qualquer outra situação, e agora nós temos um Senhor absoluto sobre nossas vidas. O segundo erro que nós podemos olhar no texto aqui de forma geral é que esses homens, eles não se renderam ao chamado de Cristo Jesus. E só há salvação em Cristo. Jesus mesmo disse que ninguém pode ir ao Pai se Jesus não o levar. E esses homens foram chamados pelo próprio Cristo, e eles não se renderam aos pés da cruz de Cristo Jesus. O ponto aqui está que eles não se renderam à propagação do Evangelho. Eles inventaram desculpas, e com isso eles pararam e colocaram restrições para assumirem um compromisso pessoal com o nosso bendito e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, eles olharam para trás, eles deixaram Jesus para trás e não quiseram abandonar suas vidas, ou seja, perderam a vida eterna. Que decisão você vai tomar nessa noite? Se entregar absolutamente a Cristo, mesmo já sendo salvo, áreas que você ainda tem segurado na sua vida. Você que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, diante do Evangelho que foi exposto hoje, que só há salvação em Cristo, que você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar tão somente na obra que há em Cristo, você vai tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. O Evangelho está exposto para você, você pode fazer isso aonde você estiver, dizer: Senhor Jesus, eu sou pecador e reconheço que Tu és o meu Salvador, o Senhor morreu no meu lugar na cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço para me salvar, e eu quero a partir de hoje Te seguir e Te servir, e assumir o Senhor como Senhor absoluto da minha vida. Eu quero romper com tudo que já houve no passado, quero romper com a religião. Jesus não é religião, Jesus é o único e suficiente Salvador que a humanidade pode ter como esperança, e esperança da vida eterna. Então deposite sua esperança na obra que há em Cristo Jesus. Ou você tem dado desculpas, se volte para Cristo em arrependimento nessa noite, que Deus vai trazer salvação no seu lar, na sua família, e Ele não vai fazer com que você abandone
a sua família. Ele vai fazer com que você ame muito mais a sua família. Mas a sua família não pode ser o seu Deus, o seu trabalho não pode ser o seu Deus, os seus sonhos não podem ser o seu Deus. Jesus tem que ser o seu Senhor. E o texto termina para nós dizendo o seguinte: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos leve a um rompimento radical com tudo que nos atrapalha ao avanço da nossa vida cristã com Deus, ao avanço do nosso serviço a Deus. Então que nada nos impeça, que nenhuma desculpa estabeleçamos diante de Deus para nossas vidas serem frutíferas. Deus quer nos usar para o louvor da sua glória, mas o primeiro fruto que Ele quer produzir no meu e no seu coração é a salvação que há somente em Cristo Jesus. Porque alguém que não teve um encontro com Cristo vai usar N desculpas e não vai conseguir servir a Cristo, não vai conseguir ter uma vida que frutifica e dê frutos que permaneçam. E Deus quer salvar o perdido, inseri-lo na igreja para que ele dê fruto e fruto que permaneça. Que Deus nos abençoe a nós não olharmos para trás, mas que nós avancemos junto com Jesus, seguindo e servindo ao nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Deus, nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, que revela o coração do homem perdido, mas também que mostra e revela o coração do homem redimido. O homem perdido dará desculpas para não se entregar a Jesus Cristo, por conta da sua morte espiritual, da sua cegueira espiritual, e só o Senhor pode dar condições de desvendar os olhos do homem perdido para que ele se renda ao Evangelho do Senhor. Então, se há alguém ouvindo essa mensagem, que ainda não teve um encontro pessoal com nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, eu peço a Deus que o Senhor os convença do pecado, do juízo e da justiça pelo poder do Evangelho e do Teu Santo Espírito. Mas ao mesmo tempo eu rogo por nós, que somos já Teus filhos, salvos pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, que temos inventado e dado desculpas uma atrás da outra, para não seguirmos e servirmos ao Senhor. E essas desculpas têm nos atrapalhado na nossa vida cristã, têm nos atrapalhado na nossa vida de glorificação ao Teu nome. Então, por favor, Deus, nos incomoda, nos transforma, nos molda, para que possamos nos entregar irrestritamente, totalmente ao Senhor, e nós sermos servos obedientes à vontade do Senhor. Que não endureçamos a nossa voz, o nosso coração ao ouvir a Tua palavra nessa noite, mas que nos rendamos. Visita cada coração, Deus, e vê qual a desculpa de cada um de nós que temos dado diante do Senhor, e que abandonemos essas desculpas e nos rendamos sem reservas, sem temores, a Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida. Deus nos abençoa como igreja. Nós queremos ser uma igreja que segue ao Senhor e que serve ao Senhor. Não apenas chamando o Senhor de Senhor, mas de fato tendo o Senhor como Senhor das nossas vidas, conduzindo a todas as áreas da nossa vida, irrestritamente. E só o Senhor pode fazer esse milagre do convencimento, tanto para a salvação, quanto para a santificação, que há por meio da Tua palavra e Teu Santo Espírito. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe, nos tira da zona de conforto, leva a ser uma igreja viva, vibrante, uma igreja que Te serve, uma igreja sujeita à vontade do Senhor, uma igreja sensível à vontade do Senhor, uma igreja totalmente obediente. Leva-nos, ó Pai, à obediência absoluta, à obediência completa ao Senhor, ó Pai, da igreja. Nos abençoa com essa bênção da obediência. Eu peço, ó Pai, que o Teu amor, a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito paire sobre todos nós, agora e para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana com Cristo Jesus. Salvador bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para
Ó Jesus bendito, é-me bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, só em Ti confio, grande é Teu amor, nunca desprezaste nenhum pecador, todo que contrito já Te procurou, pela Tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, é-me bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sim, em Ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois Teu Israel, Tu és excelsa graça, nunca faltará, o que em Ti confia não perecerá. Ó Jesus bendito, é-me bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sempre em Ti confio, grande é Teu poder, os inimigos podes bem vencer, salve bem seguro, leva-me Senhor, sempre protegido pelo Teu amor. Ó Jesus bendito, é-me bom Senhor, só em Ti confio, grande